Eu os ouvi antes de vê-los. Suas vozes se infiltravam pela porta do quarto do hospital, que tinha ficado entreaberta. Meus 3 filhos se amontoavam no corredor, sussurrando sobre meus pertences como se eu já estivesse morta. A casa da praia deve render pelo menos 4 milhões neste mercado, disse a voz de Rafael, sempre calculista, sempre precisa. Meu filho mais velho, o consultor financeiro que media a vida em carteiras de investimento e margens de lucro. E as joias da mamãe? Aquele conjunto de esmeraldas que o papai deu no aniversário de 30 anos deve valer uma fortuna, emendou Fernanda. Minha filha, que um dia teve um coração tão terno antes que a ambição o sufocasse. Já entrei em contato com um comprador para a coleção de arte, acrescentou Bruno. Meu caçula, sempre seguindo a liderança dos irmãos. Precisamos agir rápido antes que o mercado mude. Minhas pálpebras estavam pesadas como pedras, mas de alguma forma consegui forçá-las a se abrir. O teto estéril do quarto do hospital sírio-libanês entrou em foco, seguido pelo bip constante dos monitores que, aparentemente, eram meus únicos companheiros fiéis nestes últimos. Quanto tempo havia sido? Dias? Semanas? Mas antes de continuarmos, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história mexer com você, escreva nos comentários o que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota você daria para ela. E se puder se inscrever no canal, vai me ajudar a trazer ainda mais histórias como essa. A última coisa de que me lembrava era de estar pegando meus óculos de leitura, uma pressão esmagadora súbita no peito, o mundo inclinando para o lado, depois, escuridão. Agora, eu jazia imóvel, respiração superficial, enquanto meus filhos dividiam minha vida, enquanto as máquinas confirmavam que eu ainda tinha uma. E os pertences pessoais dela? Disse Fernanda novamente. Os álbuns de fotos, as cartas do papai, depósito, respondeu Rafael desdenhosamente. Podemos separar depois ou simplesmente jogar fora. Ninguém quer essas bugigangas sentimentais. Bugigangas sentimentais. 68 anos de memórias reduzidas a bugigangas pelo meu próprio filho. A corretora vai me encontrar na casa de Búzios amanhã, disse Bruno. Ela acha que podemos fechar até o fim do mês se colocarmos um preço agressivo. Uma casa de Búzios. Meu santuário, o lugar onde assistia ao pôr do sol com Carlos, antes que o câncer o levasse há 5 anos. O lugar onde meus netos construíram castelos de areia e coletaram conchas. O lugar que guardava tantos segredos que meus filhos não sabiam de nada. Uma enfermeira entrou então, eficiente em seu uniforme azul, verificando os monitores ao lado da minha cama. Ela olhou em direção à porta. Seus filhos ainda estão aqui, dona Helena? Devo dizer que a senhora está mostrando sinais de melhora? Consegui fazer o menor aceno de cabeça possível, um movimento tão pequeno que mal foi perceptível. A enfermeira se inclinou mais perto, sua voz baixando para um sussurro. A senhora pode ouvi-los, não pode? Já oferecemos tudo. Ela ajustou meu soro com mãos gentis. Acontece mais do que você imagina. As famílias se antecipam. Se antecipam. Uma forma tão educada de dizer que meus filhos eram abutres circulando, impacientes demais para esperar minha morte real antes de desmantelar minha vida. Seus sinais vitais estão mais fortes hoje, continuou a enfermeira, fazendo anotações em seu tablet. O Dr. Mendes ficou satisfeito. Ele disse que a senhora era uma lutadora desde o início. Uma lutadora. Sim, eu tinha sido uma vez. Quando Carlos ficou doente, quando o dinheiro ficou apertado durante os primeiros anos, quando tive que fazer escolhas impossíveis. Quando meus filhos esqueceram disso, a porta se abriu completamente e Rafael entrou, surpreso ao encontrar uma enfermeira ao meu lado. Alguma mudança? Disse, sua voz mudando para o filho preocupado que mostrava ao mundo. O estado de sua mãe está se estabilizando, respondeu a enfermeira. Essas coisas levam tempo, mas há sinais positivos. Rafael acenou solenemente, representando seu papel. Estamos apenas discutindo algumas questões práticas. Mamãe nunca foi boa com finanças ou planejamento. Papai sempre cuidava de tudo. A mentira escorregou tão facilmente de seus lábios. Carlos tinha sido o sonhador, o pensador do grande panorama. Eu tinha sido a prática, gerenciando o nosso orçamento doméstico durante tempos difíceis, fazendo um real se esticar para 2. Entendo, disse a enfermeira.
embora seu tom sugerisse que não entendia. Lembre-se apenas de que a recuperação de acidente vascular cerebral pode ser imprevisível. Muitos pacientes recuperam mais função do que inicialmente esperado. Claro, respondeu Rafael, não escondendo completamente sua decepção. Estamos apenas nos preparando. Mamãe gostaria disso. Não. O que eu queria era que meus filhos se lembrassem de quem eu era. Não apenas a esposa do Carlos ou a mãe deles, mas Helena Mendonça, uma mulher que tinha feito suas próprias marcas discretas no mundo. Depois que a enfermeira saiu, Rafael apareceu ao lado da minha cama, me estudando com interesse desapegado, como um avaliador examinando uma antiguidade. Estamos cuidando de tudo, mãe, disse ele, talvez notando o leve tremor das minhas pálpebras. Você não precisa se preocupar com nada. Minha língua estava pesada, inútil. Eu queria gritar, agarrar sua gravata cara e puxá-lo para perto o suficiente para ver a vida ainda queimando em meus olhos. Em vez disso, permaneci em silêncio, aprisionada em meu corpo em falha. Ele deu tapinhas na minha mão desajeitadamente. A casa de Búzios, seu apartamento, todas as pontas soltas financeiras. Estamos cuidando de tudo, como o papai gostaria, como Carlos gostaria. Meu marido que me fez prometer que algumas coisas eram sagradas, que algumas promessas transcendiam até mesmo a família. Se ao menos Rafael conhecesse a verdade. Rafael saiu pouco depois, se juntando aos irmãos no corredor. Suas vozes desapareceram enquanto se afastavam, já discutindo quais móveis valiam a pena manter e o que deveriam ser vendidos. Sozinha em meu quarto de hospital, senti algo além da dor física do meu acidente vascular cerebral. Uma traição profunda e ardente que me machucava mais do que qualquer condição médica. Meus filhos nem conseguiram esperar até eu esfriar antes de me apagar da minha própria vida. Fechei os olhos, conservando as poucas forças que eu tinha. A casa de Búzios. Precisava avisar alguém, especialmente para proteger o que não era meu para perder, o que não era deles para vender. Meus dedos se contraíram suavemente contra o lençol branco do hospital e concentrei toda a minha energia naquele pequeno movimento. A enfermeira me chamou de lutadora. Ela não fazia ideia de como estava certa. Naquela noite, enquanto a luz da lua se infiltrava pelas persianas, projetando sombras como grades de prisão em minha cama, tomei uma decisão. Não me revoltaria contra a traição dos meus filhos. Não me renderia à mágoa e à decepção. Eu lhes ensinaria uma lição que jamais esqueceriam. 3 dias depois, conforme a sensação retornava gradualmente ao meu lado esquerdo e as palavras começaram a se formar novamente nos meus lábios, ouvi Fernanda no corredor, telefone colado no ouvido. Sim, estamos procedendo com a venda, ela estava dizendo. A papelada já está sendo processada. Não há recuperação esperada. Os médicos dizem que mesmo se ela acordar, nunca mais será a mesma. Uma mentira. O Dr. Mendes tinha acabado de me dizer naquela manhã que eu estava fazendo um progresso notável, que com terapia eu poderia recuperar a maior parte da minha função. A casa de Búzios fecha na próxima semana, continuou Fernanda. Rafael está cuidando das contas da mamãe. Sim, estamos sendo inteligentes sobre isso. Planejamento pré-herança, o advogado chamou. Planejamento pré-herança. Um termo tão clínico para roubo. Fechei os olhos, fingindo dormir enquanto ela entrava no quarto. Ainda não estava pronta. Precisava de mais força, mais tempo para formular minha resposta. Mas o tempo estava se esgotando para a casa de Búzios, para a promessa que tinha feito anos atrás que meus filhos não sabiam de nada. Na manhã seguinte, quando minha fisioterapeuta pediu para eu tentar falar novamente, concentrei toda a minha força de vontade em formar uma frase crítica. Preciso fazer uma ligação. Se esta história de traição familiar e segredos escondidos te cativou, garanta que continuará acompanhando para não perder o que acontece a seguir. O que Helena está escondendo na casa de Búzios? Ela conseguirá recuperar o tempo para impedir a traição dos filhos? A jornada apenas começou. Preciso fazer uma ligação. A fisioterapeuta, Carla, pausou no meio dos alongamentos do meu braço, surpresa piscando em seu rosto. Essas eram minhas primeiras palavras consistentes desde o acidente vascular cerebral. Dona Helena, isso é um progresso maravilhoso. Ela sorriu calorosamente. Para quem a senhora gostaria de ligar? Engoli com dificuldade, minha garganta seca por falta de uso.
Meu advogado. As sobrancelhas de Carla se ergueram curiosamente. Seu advogado? Não seus filhos? Consegui fazer um pequeno, deliberado aceno de cabeça. Advogado. Importante. Entendo. Algo em sua expressão me disse que ela realmente entendeu. Talvez ela também tenha ouvido as conversas dos meus filhos. Deixe-me verificar com o Dr. Mendes sobre o uso do telefone e faremos isso acontecer. 2 horas depois que o Dr. Mendes me examinou e expressou surpresa com meu progresso, Carla voltou com um telefone do hospital. Seu médico apoiou uma ligação rápida, disse ela, posicionando o telefone contra meu ouvido enquanto o segurava para mim. A senhora lembra o número? Eu lembrava. Tinha memorizado o número de Henrique Santos décadas atrás, quando ele primeiro nos ajudou a Carlos e a mim a rascunhar nossos testamentos. Meus dedos não conseguiam discar ainda, então Carla digitou o número conforme eu laboriosamente recitava cada dígito. Henrique atendeu no 3º toque. Santos e Associados Advocacia. Henrique, consegui, minha voz rouca. Helena Mendonça. Uma pausa. Helena. Meu Deus, ouvi que você estava irresponsiva. Está bem? Acidente vascular cerebral, confirmei. Melhorando. Preciso de ajuda. Emergência. Claro, qualquer coisa, ele respondeu imediatamente. Sua voz se suavizou. Conheço você e Carlos há 30 anos. O que você precisa? Casa de Búzios, sussurrei. Cada palavra um esforço. Meus filhos vendendo. A propriedade da Praia da Ferradura. Henrique suspirou. Entendo. Isso é sério. Eles não sabem, continuei, pausando entre as palavras para reunir força. Preciso parar. Importante. Ligue para este número. Lentamente, recitei um número de telefone que Henrique não encontraria em lugar nenhum dos meus registros oficiais. Cuidarei disso imediatamente, Henrique me assegurou. E Helena, você quer que eu informe seus filhos sobre sua melhora? Considerei isso cuidadosamente. Se eles soubessem que eu estava recuperando a fala e a mobilidade, poderiam acelerar seus planos. Não, deixe-me surpreendê-los. Eu quase pude ouvir o sorriso de Henrique pelo telefone. Entendido. Visitarei amanhã com alguns papéis para você. Descanse agora. Depois que Carla tirou o telefone, fechei os olhos, exausta. O esforço de falar tinha drenado a pouca energia que eu tinha, mas uma pequena sensação de triunfo queimou em meu peito. O primeiro contra-ataque tinha sido feito. No dia seguinte, trouxe não apenas Henrique ao meu quarto, mas também minha neta Júlia. Seus cabelos castanhos puxados para trás em um coque bagunçado. Círculos escuros sob os olhos, indicando noites sem dormir. Vovó. Ela respirou, correndo para o meu lado e pegando cuidadosamente minha mão. Eles nos disseram que você talvez nunca acordasse direito, que você poderia não nos reconhecer. Apertei seus dedos fracamente. Conheço você, sussurrei. Minha Júlia. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Tenho vindo todos os dias, mas você sempre estava dormindo. As enfermeiras disseram que você precisa descansar. Eu não sabia que ela tinha estado visitando. Meus filhos traiçoeiros nunca mencionaram. Henrique pigarreou gentilmente. Júlia estava preocupada com algumas das decisões sendo tomadas. Helena, ela me contatou independentemente ontem. Olhei para minha neta com nova apreciação. Ela era esperta. Júlia suspirou. Vovó, mamãe e os tios estão vendendo tudo. A Casa de Búzios já está com proposta aceita. Eles estão fazendo um leilão de bens no seu apartamento no próximo fim de semana. Sua voz cortou. Estão até vendendo a coleção de discos do vovô e seus livros de primeira edição. A dor dessa traição era física. Uma facada no peito que os monitores detectaram rapidamente, enviando minha frequência cardíaca subindo. Não está certo, Júlia continuou. Raiva agora se entrelaçando em suas palavras. Eles agem como se você já tivesse partido, como se suas coisas não importassem, como se seus desejos não importassem. Henrique se moveu. Helena, entrei em contato com o número que você me deu. O cavalheiro estava bastante preocupado. Ele está vindo para cá amanhã. Uma onda de alívio me lavou. Ele estava vindo. Bom, Júlia, sussurrei, uma ideia se formando. Preciso da sua ajuda. Ela se inclinou mais perto. Qualquer coisa, vovó. Finja que não sabe, que estou acordada. Observe-os. Relate de volta. Henrique parecia preocupado. Helena, talvez uma abordagem mais direta.
Balancei minha cabeça com firmeza. Quero saber até onde eles irão. Júlia acenou, autoridade sustentando suas feições. Continuarei visitando você em segredo. Eles mal notam o que eu faço mesmo. Mais uma coisa, alertei, minha voz se fortalecendo com a prática. Preciso de um celular, privado. Henrique alcançou sua pasta. Antecipei isso. Ele produziu um smartphone simples. Já está programado com meu número, o da Júlia e o contato que você solicitou. Funções básicas apenas, texto grande para leitura mais fácil. Júlia pegou o telefone, me mostrando como usar o recurso de comando de voz que compensava meus dedos ainda desajeitados. Esconderei na gaveta da sua mesa de cabeceira quando eu sair, ela sussurrou. As enfermeiras nunca olham lá. Enquanto eles se preparavam para sair, Henrique pausou. Helena, há algo mais que você deve saber. Rafael tem feito perguntas no cartório de registro de imóveis. Aparentemente, há algo incomum sobre o título da casa de Búzios que está atrasando a venda. Um pequeno sorriso se formou em meus lábios. Então, eles descobriram que as coisas não eram tão diretas quanto assumiram. Bom, sussurrei. Depois que eles saíram, eu recostei contra os travesseiros, fadiga mental me dominando. Os efeitos físicos do acidente vascular cerebral eram exigentes o suficiente, mas essa traição dos meus próprios filhos cortava mais fundo que qualquer condição médica. Caí em um sono inquieto, sonhando com memórias fragmentadas. Uma promessa feita anos atrás. Carlos acenando sua aprovação enquanto eu assinava papéis. As chaves da casa de Búzios sendo colocadas em mãos que não eram dos meus filhos. Dona Helena, a senhora tem visitas. A voz da enfermeira me tirou do sono. Abri os olhos para encontrar todos os 3 filhos parados ao pé da minha cama. Suas expressões eram uma mistura cuidadosamente composta de preocupação e solenidade. Ela parece melhor hoje, comentou Fernanda clinicamente. Mais cor. O médico disse que essas flutuações são normais, respondeu Rafael. Não indicam melhora real. Mantive meu rosto relaxado, meus olhos sem foco, representando o papel do paciente semiconsciente que eles esperavam. Através de pálpebras meio abertas, os observei. Rafael em seu terno sob medida, verificando seu relógio impacientemente. Fernanda rolando seu telefone entre olhadas performáticas para mim. Bruno se remexia desconfortavelmente, o único mostrando uma ponta de angústia sincera. Mãe, disse Rafael alto, como se o volume pudesse penetrar danos físicos. Estamos cuidando de tudo. A casa está sendo vendida para uma família adorável. Eles têm filhos que vão aproveitar a praia como nós aproveitamos. Mentiroso. A família adorável era indubitavelmente uma das empresas de desenvolvimento imobiliário que vinham tentando adquirir propriedades à beira-mar naquela área há anos. Também organizamos para que seus pertences sejam tratados especificamente, acrescentou Fernanda. Alguns itens irão para membros da família que os valorizarão. Por membros da família, ela queria dizer ela mesma. Tinha certeza. Fernanda sempre cobiçou minhas joias, especialmente as peças que Carlos me deu. Bruno finalmente falou, sua voz mais suave que a dos irmãos. Mãe, se você puder me ouvir, espero que estejamos fazendo o que você gostaria. Uma piscada de dúvida em seu tom. Talvez ainda houvesse esperança para meu caçula. Eles ficaram apenas 15 minutos, sua obrigação cumprida. Enquanto saíam em fila, o telefone de Rafael tocou no corredor. O que você quer dizer que há um problema com o título? Sua voz se elevou com frustração. Isso é impossível. Meus pais possuíram aquela casa por 30 anos. Sorri fracamente enquanto suas vozes desapareciam. As engrenagens da justiça estavam começando a girar. Na manhã seguinte, acordei para encontrar uma mensagem de texto no meu telefone escondido. Cheguei no Rio, me reunindo com Henrique primeiro. Virei ao hospital esta tarde. Mantenha-se forte, Gabriel. Gabriel. Apenas ver seu nome trouxe conforto, como uma boia salva-vidas no mar tempestuoso que minha vida tinha se tornado. Meus filhos não sabiam sobre ele. Nunca se incomodaram em aprender sobre as promessas que mantivemos além do nosso círculo familiar imediatamente. Carla chegou para minha sessão de fisioterapia, sua energia alegre uma distração bem-vinda dos meus pensamentos perturbados. A senhora está indo notavelmente bem, dona Helena.
Ela observou enquanto eu levantava com sucesso meu braço direito acima da cabeça. O Dr. Mendes diz que a senhora está progredindo mais rápido que o esperado. Motivada, respondi, achando mais fácil formar palavras individuais do que frases completas. Posso ver isso. Carla me ajudou a sentar na beira da cama. É por causa da casa? Não pude deixar de ouvir seu filho no corredor ontem. Ele parecia chateado sobre algum título de propriedade. Acenei, grata por sua perspicácia. Casa de Búzios, não é o que eles pensam. Carla sorriu conspiratoriamente. Bom para a senhora ter algumas surpresas na manga. Nada de errado em surpreender aqueles que a subestimam. Trabalhamos por 1 hora em movimentos básicos, como sentar sem apoio, agarrar objetos, até mesmo alguns passos de tentativa com um andador. No final, eu estava exausta, mas triunfante. Estava recuperando o controle do meu corpo pedaço por pedaço doloroso. Depois do almoço, Júlia me mandou uma mensagem. Mamãe e tio Rafael tendo reunião de emergência com o advogado deles. Algo sobre complicações com a busca do título. Tio Bruno parecendo preocupado. Te atualizo depois. Sorri para a tela do telefone. Meus filhos descobriram que sua apropriação tão apressada de propriedade não estava correndo tão suavemente quanto planejado. A busca pelo título teria revelado o que eles nunca suspeitaram, que a casa de Búzios não era legalmente minha para vender. Não tinha sido há 8 anos. Às exatamente 3 horas da tarde, houve uma batida suave na minha porta. Quando se abriu, meu coração acelerou à vista do jovem parado lá. Livros de medicina debaixo de um braço. Círculos escuros sob seus olhos bondosos indicando que tinha vindo direto de um voo noturno. Helena, Gabriel Santos disse suavemente, cruzando o quarto para pegar minha mão. Vim assim que eu soube. Apertei seus dedos, lágrimas brotando em meus olhos. Gabriel, obrigada. Ele suspendeu uma cadeira perto da minha cama, colocando seus livros de lado. Aos 28 anos, ele se parecia tanto com sua mãe. Os mesmos olhos pensativos de Sandra, a mesma determinação firme no maxilar. Mas havia algo de seu pai também, na maneira gentil que segurou minha mão, cuidadoso com a linha do soro. Henrique me contou o que está acontecendo, disse ele, sua voz baixa com raiva controlada. Seus filhos estão vendendo a casa de Búzios. Minha casa de Búzios. Acenei, alívio me lavando porque ele estava aqui, que eu não estava lutando essa batalha sozinha. Eles não sabem, consegui explicar. Nunca contei que você me deu a casa depois que a mamãe morreu. Gabriel balançou a cabeça em incredulidade. Que está no meu nome há 8 anos. Como eles não podem saber? Carlos e eu decidimos... Era melhor assim. Era exaustivo falar, mas precisava que Gabriel entendesse. Crianças já ressentidas com o dinheiro que demos para a educação de sua mãe. O rosto de Gabriel se suavizou com dor antiga. Lembro das discussões que vocês tiveram quando estavam ajudando a pagar minha faculdade de medicina. Eles nunca entenderam. Não entendiam, sussurrei. Sandra era como uma irmã para mim. Prometi que ajudaria você. E você fez. A voz de Gabriel rachou suavemente. Mais que ajudar. Você me deu segurança, um futuro. Aquela casa é o único bem real que tenho. É o que me permitiu focar na residência em vez de me preocupar com dívidas como meus colegas. Acenei, lembrando do dia que Carlos e eu tomamos a decisão. Nossos filhos ficaram furiosos quando descobriram que estávamos desperdiçando o dinheiro da família, ajudando Sandra com a educação do Gabriel após seu diagnóstico de câncer. Eles nunca entenderam a profundidade da minha amizade com Sandra. Como estivemos lá uma para a outra através de tudo, como meus abortos precoces, suas perdas, os anos difíceis da adolescência dos meus filhos, sua batalha contra o câncer. Quando Sandra morreu, prometi ver Gabriel através da faculdade de medicina. Carlos e eu discutimos extensivamente, preocupados com o materialismo crescente de nossos próprios filhos. A solução da casa de Búzios foi a ideia de Carlos, colocá-la no nome de Gabriel, deixá-lo usá-la como garantia se necessário, garantir que ele tivesse segurança enquanto perseguia seu sonho de se tornar médico como seu pai. Usaríamos como família, mas a propriedade estaria protegida tanto para Gabriel quanto para o senso crescente de direito de nossos filhos. O que você vai fazer? Gabriel disse, me trazendo de volta ao presente. Sorri fracamente. Assistir eles descobrirem.
Eles não podem vender o que não é deles. A corretora me ligou ontem, disse Gabriel. Aparentemente, meu nome apareceu na busca do título. Ela estava muito confusa. Rafael ficará mais que confuso, respondi, uma ponta da minha antiga faísca retornando. Ele ficará furioso. Como se fosse invocado por nossa conversa, a porta explodiu aberta. Rafael estava parado lá, seu rosto normalmente composto distorcido de raiva, uma pasta apertada em sua mão. Atrás dele estavam Bruno, parecendo desconfortável, e uma mulher que eu não reconhecia, provavelmente sua advogada. Mãe! Rafael explodiu, esquecendo em sua raiva que ele tinha concluído que eu era irresponsiva. O que diabos está acontecendo com a casa de Búzios? Seus olhos então registraram Gabriel sentado ao meu lado, e confusão cruzou seu rosto. Quem é você? Gabriel se levantou, estendendo sua mão profissionalmente. Gabriel Santos, acredito que vocês estão tentando vender minha casa. Rafael ignorou a mão estendida. Sua casa? Isso é ridículo. Aquela casa de Búzios está na nossa família há décadas. Há 8 anos, sua mãe e seu pai transferiram a propriedade para mim, respondeu Gabriel calmamente. Completamente legal, devidamente documentado e registrado no cartório. A advogada se adiantou. Senhor Mendonça, talvez devêssemos discutir isso lá fora. Não, Rafael a cortou. Quero ouvir a mãe. Mãe, você pode me ouvir? Você deu nossa casa de Búzios para esse estranho? Olhei diretamente para meu filho, abandonando a pretensão de semiconsciência. Não estranho, disse claramente. Gabriel, filho da Sandra. O rosto de Rafael ficou relaxado de choque. Se por me ouvir falar, ou por minha confirmação da alegação de Gabriel, eu não poderia dizer. Bruno se moveu para perto da cama. Mãe, você está acordada. Você nos entende? Acenei lentamente. Tudo. Ouvi tudo. Vendendo minhas coisas, dividindo enquanto ainda estou viva. Bruno teve a graça de parecer envergonhado, seu olhar caindo para o chão. Rafael, no entanto, se recuperou rapidamente. Mãe, você está confusa. O acidente vascular cerebral afetou sua memória. Estamos apenas gerenciando seus assuntos enquanto você se recupera. Quanto a esta situação da casa de Búzios, claramente houve algum erro. Nenhum erro, interrompi. Cada palavra mais forte que a anterior. Gabriel possui a casa. Minha decisão. Decisão do Carlos. 8 anos atrás. A advogada pigarreou. Eu revisei a documentação, Sr. Mendonça. A transferência de título parece completamente legítima. Sua mãe e pai transferiram a propriedade para o Sr. Santos em 2017, retendo direitos de uso vitalício. O rosto de Rafael se contorceu de raiva. Isso é absurdo. Por que eles dariam nossa casa de férias da família para algum caso de caridade? Gabriel enrijeceu ao meu lado, mas manteve sua compostura. Dificilmente sou um caso de caridade, Sr. Mendonça. Sou residente de cirurgia no Hospital das Clínicas e seus pais tiveram suas razões, as quais tiveram a gentileza de compartilhar comigo, se não com vocês. Saiam! Rafael explodiu. Isso é um assunto de família. Na verdade, respondeu Gabriel, já que diz respeito à minha propriedade, acredito que tenho todo o direito de estar aqui. O impasse foi interrompido pela chegada do Dr. Mendes, que avaliou a cena tensa com uma carranca. O que está acontecendo aqui? Dona Helena precisa de descanso, não de estresse. Sua pressão arterial já está elevada. Estamos saindo, disse Bruno rapidamente, pegando o braço do irmão. Continuaremos esta discussão mais tarde. Quando se viraram para ir, Rafael olhou de volta para mim, traição e cálculo brigando em seus olhos. Isso não acabou, mãe. O que quer que você pense que fez com aquela casa, vamos reverter. Depois que eles saíram, o Dr. Mendes checou meus sinais vitais, sua expressão preocupada. Tente evitar emoção, Dona Helena. Sua recuperação está progredindo bem, mas o estresse pode causar retrocessos. Quando estávamos sozinhos novamente, Gabriel afundou de volta na cadeira ao meu lado. Isso foi mais ou menos como o esperado. O pior está por vir, previ, me sentindo estranhamente energizada, apesar do confronto. Espere até descobrirem sobre o resto. Gabriel levantou uma sobrancelha. Os pagamentos monetários, as condições do fundo fiduciário? Acenei. Tudo o que eles não merecem.
Você não está os protegendo, Gabriel disse suavemente. Não depois de como se comportaram. Não protegendo, esclareci. Ensinando. Uma lição muito atrasada. Conforme o sol da tarde se inclinava pelas persianas do hospital, projetando luz dourada pelo quarto estéril, senti uma sensação de clareza que não experimentava há anos. Meus filhos aprenderiam primeiro que havia consequências para suas ações, que o mundo não girava em torno de suas expectativas e desejos. E eu seria quem os ensinaria. Uma revelação dolorosa por vez. As notícias viajam rapidamente nas famílias, especialmente quando a herança está envolvida. À noite, Fernanda havia invadido o meu quarto de hospital, bolsa de grife balançando violentamente, rosto corado de indignação. O que é essa insanidade sobre uma casa de Búzios? Ela perguntou sem preâmbulos. Rafael diz que você deu ela, para um estranho. Gabriel tinha saído para tomar café, me deixando momentaneamente sozinha. Um tempo afortunado que nos poupou de outro confronto imediato. Não é um estranho, respondi, achando minha voz mais forte após um dia de prática. Gabriel, o filho da Sandra. O filho da sua amiga? A voz de Fernanda se elevou incrédula. O garoto no qual você desperdiçou todo o dinheiro naquela faculdade de medicina? Mãe, você perdeu o juízo? Observei minha filha com calma. Aos 42 anos, Fernanda tinha as feições marcantes do pai, mas nada de sua compaixão. Em algum lugar entre as escolas particulares e os clubes de campo, ela havia perdido o coração gentil que eu conhecia. Meu dinheiro, lembrei gentilmente. Minha escolha. Não era só seu dinheiro. Era nosso legado familiar. O papai trabalhou a vida inteira construindo aquela carteira, e você deu para pessoas que nem são parentes nossos. Balancei minha cabeça lentamente. Sandra era família, não por sangue, por escolha. Escolha? Fernanda zombou. Nós somos sua família de verdade, seus filhos, sua carne e sangue, e você nos traiu por algum garoto aleatório. A porta se abriu, e Júlia entrou sorrateiramente, congelando quando viu sua mãe. Ela normalmente vinha de manhã quando sua mãe fazia yoga. Mãe! Júlia olhou entre nós, avaliando rapidamente a situação. Só vim trazer comida decente para a vovó. A do hospital é terrível. Fernanda se virou para sua filha. Você sabia disso? Sobre a casa de Búzios? O rosto de Júlia estava impressionantemente neutro. Saber o quê? Que sua avó deu nossa casa de Búzios anos atrás para o filho da amiga dela. Aquela casa de férias divertida que deveria ter sido parte de sua herança algum dia. Sumiu. Observei minha neta cuidadosamente. Não havíamos discutido este detalhe específico durante suas visitas. Júlia hesitou. Depois endireitou os ombros. Eu sabia que a vovó ajudou Gabriel Santos na faculdade de medicina. Ela me contou sobre isso no ano passado, quando eu estava considerando a pré-medicina. Isso era novidade para mim. Júlia nunca tinha mostrado interesse em medicina. Os olhos de Fernanda se estreitaram. Você tem conversado com ela sobre isso pelas nossas costas? Não pelas costas de ninguém, respondeu Júlia de forma uniforme. Só perguntei a ela conselhos sobre meu futuro, algo que você e o papai nunca parecem ter tempo para. A farpa acertou em cheio e Fernanda recuou parcialmente antes de se recuperar. Estamos saindo do assunto. O ponto é que sua avó cometeu um erro grave, possivelmente devido à sua condição. Vamos quebrar isso. Nada para quebrar, interrompi. Legal, adequada, minha decisão. Uma decisão que você nunca discutiu com seus próprios filhos. A voz de Fernanda rachou com emoção. A primeira sensação genuína que ouvi dela em dias. Você nunca nos deu uma chance. Você nunca nos deu a chance, ela repetiu. E por um momento, sob a raiva, vislumbrei mágoa. Mágoa real. Talvez eu tenha julgado mal. Talvez por baixo do materialismo e senso de direito, meus filhos genuinamente se sentissem traídos pelo meu sigilo, não apenas privados de um bem. O momento passou rapidamente. Fernanda se endireitou, alisando sua blusa impecável. Não importa, Rafael já está consultando outro advogado. Deve haver bases para contestar isso. Capacidade diminuída, influência indevida, alguma coisa. E assim, qualquer simpatia que sentisse evaporou.
Nem uma palavra sobre minha recuperação, sobre como eu estava me sentindo, sobre o que eu poderia precisar. Apenas estratégias para desfazer minhas decisões e reivindicar o que eles sentiam ser legitimamente deles. Boa sorte, disse simplesmente. A porta se abriu novamente e Gabriel entrou com 2 xícaras de café. Ele parou ao ver Fernanda, sua expressão cuidadosamente neutra. Não sabia que você tinha companhia. Posso voltar depois. Não precisa, disse Fernanda friamente, pegando sua bolsa. Eu estava saindo. Ela se virou para mim, olhos duros. Essa conversa não acabou, mãe. Depois que ela saiu, Júlia exalou tremulamente. Isso foi intenso. Gabriel me entregou uma das xícaras de café que aceitei gratamente. Sua mãe, presumo, disse ele a Júlia. Ela acenou. Essa foi uma de suas apresentações mais contidas, acredite ou não. Tomei um gole cuidadoso do café, meu primeiro desde o acidente vascular cerebral. Rico e revitalizante. Júlia interessada em medicina, contei a Gabriel. Ele se virou para minha neta com interesse genuíno. Mesmo? Qual especialidade? Júlia corou um pouco. Só estou explorando opções, mas possivelmente pediatria ou geriatria. Gosto de trabalhar com pessoas que realmente precisam de ajuda. Uma indireta sutil ao foco materialista da família não passou despercebida por mim. Júlia sempre foi diferente, mais pensativa, mais sincera. De muitas maneiras, ela me lembrava de mim mesma naquela idade, antes da vida complicar tudo. Deveríamos conversar, ofereceu Gabriel. Posso te contar sobre minha experiência na residência, as realidades da faculdade de medicina. É recompensador, mas desafiador. Eu gostaria disso, respondeu Júlia com um entusiasmo inesperado. Observando-os, senti uma sensação estranha de continuidade, como se algo melhor estivesse sendo preservado apesar dos esforços dos meus filhos para desmantelar meu legado. Talvez as conexões que mais importavam não fossem aquelas definidas pelo DNA, afinal. Vovó, disse Júlia, se virando de volta para mim. Trouxe algo para você. Ela removeu um pequeno álbum de fotos de sua mochila. Resgatei das caixas que o tio Rafael estava embalando do seu apartamento. Pensei que você poderia querer mantê-lo. Ela o colocou no meu colo e reconheci imediatamente. O pequeno álbum azul onde eu guardei fotos de Sandra e eu, ao longo de nossa amizade de 40 anos. Sandra no meu casamento. Eu não batizado do Gabriel. Nós 2, abraçadas no seu aniversário de 50 anos, 1 ano antes do diagnóstico. Sandra magra, mas sorrindo durante a quimioterapia, minha mão segurando a dela. Lágrimas brotaram em meus olhos. Obrigada, sussurrei. Gabriel espiou o álbum, sua expressão se suavizando. Não vi algumas dessas há anos. Mamãe guardava as mesmas. Ele apontou para uma foto de Sandra e eu na praia, ambas na casa dos 30 anos, rindo enquanto as ondas quebravam ao nosso redor. A mesma praia onde a casa contestada estava localizada. Ela amava aquele lugar, disse Gabriel silenciosamente. Mesmo antes de vocês possuírem. Lembra como costumávamos alugar a casinha 3 propriedades abaixo de todo o verão? Mamãe disse que um dia teria seu próprio lugar lá. Acenei, memórias me invadindo. Por isso compramos. Para ela visitar, quando ficou doente, queria um lugar de paz. Júlia estava ouvindo atentamente, absorvendo essa história que nunca havia ouvido. Então a casa de Búzios foi especial para a Sandra também. Muito, confirmei. Ela ficou lá no último verão da vida. Gabriel engoliu em seco. Foi o último lugar onde ela se sentiu verdadeiramente feliz. Quando você transferiu para mim depois que ela morreu, significou tudo. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Meus filhos nunca a conheceram como eu a conhecia, expliquei para Júlia. Nunca entenderam nossa amizade, porque nunca perguntaram. Júlia concluiu silenciosamente. Apenas assumiram que era herança deles. Exato. Peguei a mão da Júlia. Você é diferente. Vê além de posses. Ela abriu meus dedos gentilmente. Devo ir antes que a mamãe se pergunte onde estou, mas volto amanhã. Depois que ela saiu, Gabriel me ajudou a folhear mais do álbum. Cada foto desbloqueava memórias, como viagens de acampamento com nossas crianças pequenas, comemorações de feriados, Sandra sendo madrinha no batizado da Fernanda, um papel que minha filha aparentemente esqueceu.
Seus filhos realmente não fazem ideia, fazem? Gabriel perguntou. Sobre tudo que você e a mamãe compartilharam, sobre as promessas que fizeram uma à outra. Não, admiti. Minha culpa parcialmente. Eu os protegi demais. Nunca mostrei o mundo real. E agora estão vendendo sua vida sem pensar duas vezes. Não houve julgamento em seu tom, apenas tristeza. Não tudo, corrigi, um pequeno sorriso se formando. A casa de Búzios é apenas o começo. Espere até tentarem acessar as contas bancárias. Gabriel levantou uma sobrancelha. Você tem mais surpresas reservadas? Muitas, confirmei. Carlos e eu planejamos cuidadosamente. Suspeitávamos que isso poderia acontecer algum dia. Você sabia que seus próprios filhos tentariam liquidar seus bens enquanto você estava hospitalizada? A incredulidade em sua voz era palpável. Esperava que não, esclareci. Preparei apenas para o caso. Carlos viu os sinais. O foco deles em dinheiro, em posses. Ele estava preocupado com o que aconteceria se eu ficasse sozinha. Gabriel balançou a cabeça lentamente. E eles acham que você era financeiramente ingênua. Conforme a noite se aproximava, Henrique chegou com documentos para eu revisar. Papéis que tornariam minha recuperação oficial, minha competência reconhecida, minha autoridade sobre meus próprios assuntos restaurada. O neurologista vai avaliar amanhã, ele explicou. Uma vez que você confirme que suas funções cognitivas estão intactas, podemos registrar isso imediatamente. Acenei gratamente. E a outra questão? Em andamento, Henrique me assegurou. Os fundos estão seguros. Seus filhos não podem acessá-los sem a documentação adequada, que apenas você possui. Bom, me acomodei contra os travesseiros, a exaustão se aproximando, mas a determinação queimando forte. Deixe-os vender o que podem. Cada venda é um passo mais perto da verdade. Henrique deu tapinhas na minha mão gentilmente. Descanse agora, Helena. As peças estão em movimento. Enquanto eu deslizava para o sono naquela noite, pensei em Carlos, nas conversas que tivemos durante seus meses finais, como ele se preocupava com os valores de nossos filhos, sobre o legado que deixaríamos. Como concordamos que a verdadeira herança não se media em propriedades ou contas bancárias, mas em lições aprendidas e sabedoria ganha. Nossos filhos perderam essas lições. Talvez da minha maneira imperfeita, eu ainda pudesse ensiná-los, mesmo que a educação viesse através da perda, em vez de amor. Sábado de manhã. O leilão. Sábado de manhã amanheceu claro e luminoso, o tipo de dia perfeito de São Paulo que normalmente levantaria meus ânimos. Mas enquanto eu estava sentada na cadeira de rodas perto da janela do hospital, um peso pressionava contra meu peito que nada tinha a ver com minha condição médica. Hoje foi o leilão de bens no meu apartamento em Higienópolis. Hoje, estranhos vasculhariam meus pertences, pechinchando preços, saindo com pedaços da minha vida apertados em suas mãos. Tem certeza de que quer fazer isso? Gabriel disse, parado atrás da minha cadeira de rodas. Ainda não é tarde para parar. Balancei minha cabeça com firmeza. Preciso ver. Preciso saber. O Dr. Mendes me havia liberado para uma saída breve, 4 horas no máximo, com Gabriel, um profissional médico treinado, me acompanhando. Meus filhos não sabiam de nada dessa aprovação, nada da minha visita planejada ao próprio leilão que eles organizaram. Sua pressão arterial, lembrou Gabriel. Se ficar muito chateada, ficarei bem, o assegurei. Minha fala melhorava diariamente com terapia. Apenas observar, sem confronto. Ainda não. Ele não pareceu convencido, mas acenou mesmo assim. Henrique nos encontra lá e Júlia sabe que estamos vindo. A alta hospitalar foi surpreendentemente simples. Em 30 minutos, eu estava acomodada no carro alugado do Gabriel, um travesseiro apoiando meu lado mais fraco, dirigindo em direção ao apartamento na Avenida Higienópolis, que havia sido meu lar desde a morte de Carlos. Conforme nos aproximamos do meu bairro, notei as placas primeiro, pôsteres neon com setas pretas, as palavras leilão de bens, tudo deve sair, em letras espalhafatosas, como uma liquidação de negócio falido, como se minha vida estivesse sendo descartada como inventário. Vulgar, murmurei. As mãos de Gabriel se apertaram no volante. Não temos que fazer isso. Sim, insisti. Temos.
Ele estacionou um quarteirão longe para evitar o aglomerado de carros já alinhados na minha rua. Enquanto eu me ajudava na cadeira de rodas, avistei uma mulher saindo do meu prédio, carregando o conjunto de xadrez antigo do Carlos, aquele que o pai dele havia dado, o que ele planejava passar para seu primeiro neto. Engoli seco, forçando a onda de luto que ameaçava me dominar. Gabriel me conduziu lentamente em direção ao prédio do apartamento, onde uma pequena multidão se reuniu no saguão. A maioria eram estranhos, segurando xícaras de café e ingressos numerados, esperando sua vez de entrar. Abutres do leilão, eu sempre os chamava. Os frequentadores que apareciam cedo, que sabiam que os melhores itens iriam primeiro. Entramos na fila. Gabriel puxou meu chapéu de sol mais baixo sobre meu rosto. Ninguém nos deu uma segunda olhada. Apenas mais uma senhora idosa em cadeira de rodas, talvez procurando pechinchas como todos os outros. Quando nosso número foi chamado, entramos no elevador para o 12º andar. Conforme as portas se abriram, os sons me atingiram primeiro. Vozes pechinchando, gavetas abrindo e fechando, o barulho particular de pessoas examinando itens que não lhes pertenciam. Então a visão. Minha porta da frente escancarada, estranhos vagando livremente por quartos que foram meus santuários privados. E no centro de tudo, Fernanda e Rafael supervisionando o desmonte da minha vida com pranchetas e olhos calculadores. Verificação de preço no serviço de prata, alguém chamou. R$ 800 pelo conjunto, respondeu Rafael sem hesitação. Mas levamos 700, se estiver comprando hoje. R$ 700 pela prataria georgiana que estava na família do Carlos por 4 gerações. O serviço que ele tinha reservado para os filhos do Bruno quando se casassem. Uma mulher de meia-idade segurou meu suéter de cachemira creme. Quanto por isso? R$ 40, respondeu Fernanda, mal olhando da sua prancheta. Todas as roupas estão como marcadas. Meu suéter favorito, o que Carlos me deu no nosso último Natal juntos, agora reduzido a um preço em uma mão estranha. Gabriel tocou meu ombro gentilmente. Podemos ir embora. Ele sussurrou. Balancei minha cabeça, forçando-me a respirar uniformemente. Era por isso que eu tinha vindo, para testemunhar, para lembrar, para alimentar a determinação que me levaria através do que estava por vir. Nos movemos pelos quartos lotados, cheios de desrespeito geral. No meu quarto, uma mulher estava experimentando minhas joias, segurando brincos contra seu reflexo no meu espelho da penteadeira. No escritório do Carlos, agora esvaziado de seus livros, um homem estava medindo uma escrivaninha antiga para transporte. Foi na sala de estar que finalmente encontrei Júlia, que estava guardando uma pequena pilha de álbuns de fotos e papéis pessoais. Seus olhos se arregalaram quando nos viram, mas ela rapidamente compôs sua expressão, dando apenas o menor reconhecimento. Esses itens não estão à venda, ela estava explicando com segurança para um cliente insistente. Documentos históricos da família. Mas tudo tem um preço, argumentou uma mulher. E se eu te der R$ 100 pelo lote? Não está à venda por qualquer preço? Repetiu Júlia, seu tom não aceitando argumentos. Senti uma onda de orgulho pela força silenciosa da minha neta. Qual é o problema aqui? Rafael se moveu, franzindo a testa para a interação. Esta senhora quer comprar os papéis pessoais e fotos da vovó, explicou Júlia. Eu disse que não estão à venda. Rafael suspirou impacientemente. Júlia, discutimos isso. Qualquer coisa que estamos guardando já foi removida. Todo o resto vai. Esses são os diários pessoais dela, protestou Júlia. As cartas do vovô durante a guerra, os papéis de naturalização dos seus bisavós. Você não pode simplesmente vender isso para estranhos. Tudo bem. Rafael cedeu com óbvia irritação. Coloque em uma caixa no depósito, mas todo o resto desta mesa vai. Enquanto Júlia guardava rapidamente os documentos em uma caixa, tive a visão da minha vida sendo literalmente embalada e vendida. As dores dessa traição eram físicas. Uma facada no peito que logo teria os monitores apitando. Mas não havia monitores aqui. Apenas a realidade crua de assistir estranhos avaliarem meus pertences, decidindo o que vale seu dinheiro. A mulher que queria meus papéis pessoais agora estava examinando um vaso de cristal que Carlos me deu no nosso 25º aniversário. Quanto por esse? 300, disse Fernanda, consultando sua lista. Aceito 250. Feito.
E assim se foi outra memória, negociada como mercadoria. Permanecemos por mais 1 hora, forçando-me a testemunhar cada transação, cada peça da minha história sendo reduzida a valor monetário. Gabriel tentou me convencer a sair várias vezes, mas eu permaneci firme. Precisava ver isso. Eu precisava entender completamente o que meus filhos tinham se tornado. Quando finalmente partimos, minha antiga casa estava completamente irreconhecível. Quartos vazios ecoavam com vozes de estranhos fazendo seus últimos negócios. A vida que Carlos e eu construímos juntos havia sido efetivamente apagada em uma única manhã. Como se sente? Gabriel disse enquanto me levava de volta ao carro. Esclarecida, respondi, e eu realmente me sentia. A dor estava lá, aguda e profunda, mas também havia uma clareza cristalina sobre o que precisava ser feito. Meus filhos tinham mostrado exatamente quem eram quando pensavam que eu não poderia vê-los. Agora era hora de eu mostrar quem eu realmente era. A verdade se revela. Na segunda-feira seguinte, o Dr. Mendes completou a sua avaliação neurológica, confirmando oficialmente o que eu já sabia. A minha função cognitiva estava intacta, a minha recuperação notável. Dona Helena, ele disse sorrindo enquanto fazia suas anotações finais, a senhora é um dos casos de recuperação mais impressionantes que já vi. Com fisioterapia continuada, deve recuperar praticamente toda a sua mobilidade. Obrigada, doutor. Há uma coisa que preciso perguntar. Ele continuou, sua expressão se tornando mais séria. Seus filhos entraram em contato comigo várias vezes, questionando sua capacidade de tomar decisões. Eles parecem acreditar que o acidente vascular cerebral comprometeu seu julgamento. Sorri fracamente. Meu julgamento é perfeito. É o caráter deles que está comprometido. O Dr. Mendes acenou lentamente. Entendo. Bem, posso assegurar que a senhora é totalmente competente para tomar suas próprias decisões. Incluirei isso no meu relatório oficial. Naquela tarde, Henrique chegou com os documentos finais. Com a confirmação médica da minha competência, minha autoridade legal foi completamente restaurada. Está pronta? Ele disse. Mais que pronta. Henrique havia organizado uma reunião para quinta-feira. Todos os 3 filhos, suas famílias, Gabriel e, por minha insistência especial, Júlia. Era hora de todas as cartas serem colocadas na mesa. Na quarta-feira à noite, recebi uma visita inesperada. Bruno apareceu sozinho, sem a confiança habitual que mostrava quando com os irmãos. Ele parecia cansado, mais velho que seus 38 anos. Mãe, ele disse puxando uma cadeira perto da minha cama. Preciso conversar com você. Sobre? Ele olhou para suas mãos. Sobre tudo. O leilão, a casa de Búzios, como tratamos você. Esperei, dando espaço para ele continuar. Fui ao seu apartamento depois do leilão, ele disse finalmente. Vi os quartos vazios e não consigo parar de pensar. Aquela era sua casa, suas memórias, sua vida. E nós apenas descartamos tudo. Suas palavras carregavam o peso de verdadeiro remorso. Rafael e Fernanda disseram que estávamos sendo práticos, que você não precisaria mais dessas coisas. Mas não era sobre você precisar delas, era? Era sobre elas significarem algo. Sim, disse suavemente. Era sobre significado. Sinto muito, mãe. Sinto muito por tudo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Quando pensei que você poderia morrer, fiquei desesperado. Mas não por você, por mim. Por como eu lidaria com as coisas, por como dividiríamos a herança. Nunca pensei em quanto sentiria sua falta, em como meus filhos cresceriam sem conhecer você. Foi a primeira desculpa sincera que recebi de qualquer um dos meus filhos. Posso perguntar uma coisa? Bruno continuou. Claro. Por que, Gabriel? Por que dar a casa para ele e não para nós? Era uma pergunta justa, feita sem a raiva que Rafael e Fernanda demonstraram. Porque Gabriel entendeu o que eu fiz, expliquei. Não apenas o valor, mas o propósito. Aquela casa representava promessas mantidas, sacrifícios feitos por amor. Vocês 3 viam apenas números em uma avaliação imobiliária. Bruno acenou lentamente. E o resto? Henrique mencionou outras complicações com a herança. Amanhã você saberá tudo, prometi. E Bruno? Obrigada por vir, por se desculpar. Depois que ele saiu, senti uma pequena centelha de esperança. Talvez um dos meus filhos pudesse aprender com isso.
Talvez não fosse tarde demais para todos eles. A reunião final. Quinta-feira chegou clara e fria. Gabriel me levou do hospital para o escritório de Henrique, no centro histórico de São Paulo, em um prédio elegante com vista para o pátio do colégio. Minha primeira saída oficial desde o acidente vascular cerebral. Um marco tanto médico quanto pessoal. A sala de conferências estava cheia quando chegamos. Rafael e sua esposa Amanda ocupavam um lado da mesa longa de mogno. Fernanda e seu marido Marcelo no outro. Bruno veio sozinho, como prometido. Júlia estava sentada perto da janela, seus olhos encontrando os meus com encorajamento silencioso. Obrigado a todos por virem, começou Henrique formalmente. Como sabem, estamos aqui para discutir o espólio da senhora Helena Mendonça e esclarecer alguns mal-entendidos que surgiram. Rafael se inclinou para a frente. Antes de começarmos, quero declarar oficialmente que questionamos a capacidade mental de nossa mãe para tomar certas decisões. O acidente vascular cerebral claramente afetou seu julgamento. Henrique consultou suas notas. Na verdade, tenho aqui o relatório médico completo do Dr. Mendes. Dona Helena é totalmente competente, com função cognitiva intacta. Qualquer questionamento de sua capacidade é infundado. O rosto de Rafael escureceu. Isso é impossível. As decisões que ela tomou são completamente irracionais. Ou talvez, interrompi, minha voz clara e firme, você simplesmente não goste das consequências de suas próprias ações. O silêncio caiu sobre a sala. Vocês três assumiram que eu estava vegetando na cama do hospital. Continuei. Assumiram que dividiriam minha vida como um negócio falido. Nunca ocorreu a vocês que eu pudesse ouvir cada palavra, sentir cada traição. Fernanda se mexeu desconfortavelmente. Mãe, estávamos apenas tentando ajudar. Ajudar? Minha voz se elevou um pouco. Vendendo as memórias do seu pai por R$ 700? Leiloando minha vida para estranhos? Tentando vender propriedade que nem era minha? Sobre isso, Rafael interrompeu. Ainda mantemos que a transferência da casa de Búzios foi feita sob influência indevida. Henrique se levantou, distribuindo documentos. Estes são os registros completos da transferência de propriedade de 2017, completamente legal, testemunhada por um notário, registrada no cartório. Dona Helena e seu marido falecido tomaram esta decisão após meses de supervisão cuidadosa. Gabriel falou pela primeira vez. Se posso explicar o contexto? Não, Rafael o cortou. Você se aproveitou de uma mulher enlutada. Pare. Minha voz cortou a sala como uma lâmina. Gabriel não se aproveitou de nada. Carlos e eu tomamos uma decisão consciente de proteger tanto Gabriel quanto nossa propriedade da crescente ganância de vocês três. Bruno pareceu ferido. Mãe, você quer a verdade completa? Perguntei. Henrique, os documentos. Henrique distribuiu outro conjunto de papéis. O espólio completo da senhora Helena Mendonça. Observei enquanto meus filhos escaneavam os documentos, a confusão crescendo em seus rostos. Não entendo, disse Fernanda finalmente. Onde estão as contas de investimento? A carteira de ações do papai? Ah, suspirei. Aquelas. Henrique? Em 2018, um ano após a transferência da casa de Búzios, Dona Helena cedeu os fundos para a Fundação Sandra Santos para a Educação Médica. A maior parte de seus investimentos foi transferida para essa fundação. O silêncio foi ensurdecedor. Impossível, Rafael sussurrou. Completamente legal, confirmou Henrique. A fundação fornece bolsas para estudantes de medicina necessitados, especialmente aqueles que perderam pais por câncer. Gabriel Santos atua como diretor, com Júlia Mendonça como coordenadora de programa. Rafael explodiu. Você deu nosso dinheiro para uma fundação? Meu dinheiro, corrigi calmamente. E sim, para uma causa que Carlos e eu acreditávamos, ao contrário de vocês que só acreditavam em saldos bancários. Fernanda estava investigando os papéis com olhos arregalados. Mas há uma conta de R$ 500.000 aqui. E a casa de Higienópolis será vendida, com os lucros também indo para a fundação, confirmei. A conta de R$ 500.000 está em fideicomisso, disponível para meus filhos apenas sob certas condições. Que condições? Bruno disse silenciosamente.
Henrique consultou seus documentos. Cada filho deve completar 200 horas de trabalho voluntário com uma instituição de caridade. Além disso, devem escrever uma carta de pelo menos 1000 palavras explicando o que aprenderam sobre compaixão, família e o verdadeiro significado de herança. Isso é ridículo, Rafael estalou. É uma lição, respondi. Uma que eu deveria ter ensinado décadas atrás. Júlia falou pela primeira vez. E se eles não cumprirem as condições? Então o dinheiro também vai para a fundação, explicou Henrique. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio antigo de Henrique. Finalmente, Bruno falou. Quantas horas de trabalho voluntário você já fez, mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Não sei. Nunca contei. Milhares, Júlia disse suavemente. Lembro da vovó no hospital de crianças, no abrigo, na escola de alfabetização. Toda semana, por anos. Isso é diferente, murmurou Rafael, mas sua raiva parecia estar diminuindo. É exatamente o mesmo, corrigi. É sobre contribuir, sobre pensar além de si mesmo. Amanda, a esposa de Rafael, falou pela primeira vez. Posso fazer uma pergunta? Por que a casa de Búzios especificamente foi dada para Gabriel? Olhei para ela com nova apreciação. Pelo menos alguém estava fazendo perguntas pensativas. Porque aquela casa representava promessas, expliquei. Promessas que fiz para Sandra quando ela estava morrendo. Promessas sobre cuidar do filho dela, sobre garantir que ele tivesse estabilidade para perseguir seus sonhos de se tornar médico como o pai. Vocês três viam aquela casa como um bem, Gabriel acrescentou gentilmente. Minha mãe e Helena a viam como um símbolo de amizade, sacrifício e amor. A reunião continuou por mais 1 hora, com Henrique explicando os detalhes legais, respondendo perguntas, esclarecendo mal-entendidos. Gradualmente, meus filhos começaram a entender a extensão completa das decisões que Carlos e eu tomamos. Há mais uma coisa, disse finalmente. Gabriel? Ele se levantou, puxando um envelope de sua pasta. Esta carta é da minha mãe, escrita um pouco antes de sua morte. Ela pediu que fosse lida apenas se esta situação surgisse. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope e leu. Para os filhos de Helena, Rafael, Fernanda e Bruno. Se vocês estão ouvindo, significa que questionaram as decisões de sua mãe sobre meu filho Gabriel. Quero que saibam que Helena Mendonça foi a melhor amiga, a irmã que escolheu, a mulher mais generosa que já conheci. Quando o câncer me levou, minha única preocupação era Gabriel, como ele terminaria a escola de medicina, como ele construiria uma vida. Helena prometeu cuidar dele, e ela cumpriu essa promessa com graciosidade e amor. A casa de Búzios não é apenas uma propriedade, é um símbolo de que algumas promessas são sagradas, que algumas conexões transcendem o sangue. Espero que um dia vocês entendam que sua mãe não os traiu, ela os ensinou a diferença entre preço e valor. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Menos raiva, mais reflexão. Bruno foi o primeiro a falar. Posso perguntar sobre o trabalho voluntário? Como começaríamos? Júlia sorriu. Posso ajudar com isso. Há uma clínica gratuita na Brasilândia onde faço estágio. Eles sempre precisam de ajuda. Rafael olhou para sua esposa, depois para mim. Mãe, eu preciso de tempo para processar tudo isso. Tempo vocês têm, respondi. 1 ano para completar as condições, ou não completar. A escolha é de vocês. Conforme a reunião terminava e as pessoas saíam, Fernanda se sentou na minha cadeira de rodas. Mãe, ela disse silenciosamente, sinto muito, por tudo, pela forma como tratamos você, pela forma como tratamos suas memórias. Eu também sinto, respondi. Sinto por não ter ensinado vocês melhor quando eram crianças. Ela acenou, lágrimas nos olhos. Talvez não seja tarde demais para aprender agora. 6 meses depois, reconciliação. 6 meses se passaram com o ritmo constante das estações mudando. Minha recuperação continuou. Fisioterapia 3 vezes por semana. Fala completamente restaurada. A bengala relegada a um canto na maioria dos dias. A casa de Búzios se tornou minha residência principal. Seu ambiente pacífico mais propício à cura do que qualquer hospital. Gabriel havia instalado equipamentos médicos básicos em uma sala convertida, permitindo que os fisioterapeutas me visitassem regularmente.
A vida se estabeleceu em novos padrões. Bruno visitava a maioria dos fins de semana, frequentemente trazendo seus filhos, que se deliciavam em redescobrir a praia que seu pai amava quando menino. Ele começou a trabalhar como voluntário em uma escola pública de Osasco, ensinando matemática básica para crianças carentes. Fernanda vinha com menos frequência, mas com facilidade crescente, às vezes passando a noite. Ela começou a trabalhar em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, usando suas habilidades de organização para ajudar na reestruturação da vida delas. Nossas conversas ocasionalmente se moviam além de cortesias para algo que se aproximava de uma conexão genuína. Rafael se mantinha mais distante, se comunicando principalmente através de e-mails e ligações telefônicas cuidadosamente educadas. Ele havia começado suas horas de serviço comunitário em uma ONG de educação financeira para famílias de baixa renda, mas fazia questão de mencionar que era apenas cumprindo os requisitos. Júlia se tornou uma presença constante, passando fins de semana alternados na casa de Búzios, trazendo frequentemente livros de medicina para estudar. Para meu prazer, ela e Gabriel desenvolveram uma relação de mentoria que beneficiou ambos. Ela havia sido aceita na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e creditava nossas conversas por ajudá-la a escolher o caminho. A Fundação Sandra Santos estava florescendo. Gabriel conseguiu uma posição de meio período no Hospital das Clínicas, permitindo que dividisse seu tempo entre a cirurgia e a administração da fundação. Já havíamos concedido bolsas para 12 estudantes de medicina. Em uma manhã brilhante de outubro, quase exatamente um ano após meu acidente vascular cerebral, eu estava sentada no deck da casa de Búzios, observando golfinhos brincando à distância, uma brisa leve carregando o cheiro salgado do oceano. A campainha tocou e me levantei para atender, surpresa ao encontrar Rafael parado lá, parecendo não caracteristicamente incerto. Sua esposa, Amanda, estava ao lado dele e ambos carregavam pequenas mochilas. "Mãe", ele me cumprimentou formalmente. "É um bom momento?" "Sempre", respondi, recuando para recebê-los. "Café?" Ele acenou, me seguindo para a cozinha onde me movi com familiaridade confortável e recuperada. Preparei 3 xícaras e as levamos para o deck em silêncio, nos acomodando em cadeiras de frente para o oceano. "Você está parecendo bem", Rafael comentou após um momento. "Quase de volta ao normal." "Melhor que o normal", corrigi gentilmente. "Mais forte de muitas maneiras." Ele acenou, seu olhar fixo no horizonte. "Tenho pensado muito sobre este último ano. Sobre o papai, sobre as condições do fideicomisso, sobre minha reação a tudo." Esperei, dando espaço para ele continuar no seu próprio ritmo. "Completei as horas de trabalho voluntário", ele disse finalmente, "no programa de alfabetização financeira, ensinando orçamento, noções básicas de investimento, planejamento de aposentadoria para famílias que nunca tiveram essas oportunidades." Surpresa e prazer me aqueceram. "Isso é maravilhoso, Rafael." "Não foi o que eu esperava", ele admitiu. "Essas pessoas, elas trabalham tão duro com tão pouco do conhecimento que a maioria de nós considera garantido. Como o crédito funciona, como construir poupança, é transformador para elas. Retribuir muda quem dá também." Observei. Ele acenou lentamente. O papai estava certo sobre a perspectiva, sobre o que importa. Ele se virou para me enfrentar diretamente. "Sinto muito, mãe. Por como me comportei durante sua doença, pelo que tentamos fazer com suas coisas. Foi imperdoável." A desculpa tão longamente aguardada foi oferecida de forma simples e direta, o jeito de Rafael. "Perdoado", respondi com igual simplicidade. "Somos uma família imperfeita, todos nós." Amanda falou pela primeira vez. "Rafael tem algo para lhe mostrar." Ele retirou um envelope grosso da mochila. "Minha carta. As 1000 palavras sobre o que aprendi. Você quer que eu leia agora?" "Não se incomode." Abri o envelope e comecei a ler. A carta era pensativa, honesta, às vezes dolorosamente introspectiva. Rafael escreveu sobre crescer focado em sucesso material, sobre como ele havia igualado o valor pessoal com patrimônio líquido, sobre a percepção de que estava criando seus próprios filhos com os mesmos valores distorcidos. Ele escreveu sobre conhecer as famílias no programa de alfabetização financeira, sobre ver amor genuíno em lares onde faltava dinheiro, mas abundava carinho.
Ele finalmente entendeu que o verdadeiro legado não era calculado em contas bancárias, mas sim no impacto que você tinha nas vidas dos outros. Esta é uma carta linda, disse quando terminei. Honesta e reflexiva. Mudou minha perspectiva, Rafael admitiu. Sobretudo, Amanda acrescentou. Ele aceitou uma posição no conselho da Fundação de Alfabetização Financeira. Significa reduzir na empresa de consultoria, mas parece certo. Eu estava comovida demais para palavras. Há mais uma coisa, continuou Rafael. Amanda e eu estamos esperando uma menina, prevista para março. Alegria floresceu no meu peito. Rafael, isso é maravilhoso. Um pequeno sorriso suavizou suas feições. Estamos pensando em nomeá-la Sandra, se isso estiver bem com você. Lágrimas brotaram nos meus olhos, inesperadas e bem-vindas. Mais que bem. Perfeito. 1 ano se passou desde aquela manhã de outubro. A casa de Búzios se tornou não apenas minha residência, mas um ponto de encontro para nossa família expandida. A pequena Sandra nasceu saudável em março, e Rafael provou ser um pai surpreendentemente gentil. Ele e Amanda se mudaram para um apartamento menor em São Paulo, usando o dinheiro economizado para contribuir com a fundação. Fernanda completou suas horas de trabalho voluntário e sua carta reflexiva. Depois continuou trabalhando no abrigo por escolha própria. Ela trouxe uma perspectiva organizacional que transformou a eficiência do programa. Seu casamento com Marcelo também se fortaleceu, trabalhando juntos em projetos de caridade os uniu. Bruno superou os requisitos, completando 300 horas de tutoria e se tornando mentor de longo prazo para vários jovens. Seus próprios filhos frequentemente o acompanhavam, aprendendo sobre servir os outros através do exemplo. Júlia se destacou na faculdade de medicina, inspirada tanto pela história de Sandra quanto pela mentoria de Gabriel. Ela havia decidido especializar-se em oncologia pediátrica, uma escolha que sei que teria deixado Sandra orgulhosa. Gabriel concluiu sua residência e aceitou uma posição permanente no Hospital das Clínicas. A Fundação Sandra Santos havia concedido bolsas para mais de 50 estudantes, criando uma rede de jovens médicos dedicados ao atendimento compassivo. Em uma tarde quente de dezembro, hospedei uma reunião na casa de Búzios, não apenas para a família desta vez, mas para celebrarmos uma expansão do que havíamos construído juntos. Todos estavam lá. Meus 3 filhos com suas famílias, Gabriel e Júlia, beneficiários da fundação, colegas do trabalho voluntário, até mesmo algumas das famílias que meus filhos tinham ajudado através de seus programas. Quando o crepúsculo se aproximou, bati meu copo para chamar a atenção. As conversas se aquietaram quando todos se viraram com expectativa. Obrigada a todos por virem, comecei, minha voz clara e forte. Esta reunião marca algo especial. Hoje, estamos oficialmente lançando a 2ª fase da Fundação Sandra Santos, um programa de mentoria que conectará estudantes de medicina com famílias carentes, fornecendo tanto cuidados de saúde básicos quanto educação preventiva. Aplausos ondularam através da reunião. Este programa, continuei, será administrado conjuntamente por Gabriel Santos e Júlia Mendonça, com supervisão de consultoria fornecida por Rafael Mendonça, coordenação de recursos por Fernanda Silva e desenvolvimento curricular por Bruno Mendonça. Mais aplausos, desta vez com assobios e vivas. Mais importante do que qualquer programa, declarei, é o que aprendemos como família. A verdadeira herança não é o que deixamos em testamentos, mas o que construímos em corações. Não é sobre ter, mas sobre dar. Não é sobre sangue, mas sobre amor. Gabriel se adiantou, visivelmente emocionado. Helena, em nome de todos os que foram tocados pela generosidade de sua e de Carlos, obrigado. Vocês não apenas honraram a memória da minha mãe, vocês construíram um legado que durará por gerações. Conforme a celebração continuou noite adentro, com luzes confortáveis no deck e risadas carregando na brisa do oceano, encontrei um momento quieto para deslizar para a praia. A areia estava fresca sob meus pés, enquanto caminhava até a beira da água, onde as ondas gentilmente apagavam pegadas com cada maré avançando. Pensei em Carlos, em Sandra, em promessas feitas e mantidas, de um acidente vascular cerebral que poderia ter terminado tudo, mas que, em vez disso, esclareceu o que realmente importava.
Os filhos que me decepcionaram profundamente e então, em suas diferentes maneiras, percorreram caminhos em direção à redenção. Ouvi passos atrás de mim e me virei para encontrar todos os 3 filhos se aproximando pela areia, cada um carregando um dos netos. Vovó, todo mundo está perguntando por você, disse Júlia, chegando primeiro com a pequena Sandra nos braços. Só preciso de um momento, expliquei, para apreciar tudo. Rafael balançou seu neto mais novo, filho de Bruno. Você criou um grande legado lá em cima, mãe. Não o que esperávamos, talvez, mas significativo. Não meu legado, corrigi gentilmente. Nosso. Todos nós, incluindo Sandra, incluindo Carlos. Bruno ajeitou sua filha no quadril. O papai ficaria orgulhoso esta noite. De todos nós, eu acho. Fernanda segurava a mão do meu neto mais velho. As crianças estão contando histórias da bisavó Sandra. Posso contar para eles? Por favor, respondi. Elas devem conhecer as histórias. Enquanto caminhávamos juntos de volta pela orla, as crianças correndo à frente na areia, eu senti uma sensação de completude. Não perfeição. A vida raramente oferece tais garantias, mas algo igualmente valioso. Uma cura, uma conexão, um propósito. A herança que meus filhos uma vez procuraram tão desesperadamente reivindicar havia se transformado em algo muito mais importante do que propriedades ou contas bancárias. Eles estavam aprendendo, em suas maneiras individuais, o que Carlos e eu esperávamos ensinar a eles ao longo do tempo, que o verdadeiro legado não reside no que possuímos, mas no que criamos juntos. E que algumas promessas, uma vez feitas, remodelam não apenas nossas vidas, mas as vidas de gerações por vir. A casa de Búzios estava iluminada no penhasco acima, janelas brilhando com calor e vida. Não era mais minha casa, não legalmente, mas ainda era um lar em todas as maneiras que importavam. Sua propriedade havia causado tanta dor e divisão inicialmente. Agora se tornara um lugar de reunião para a cura e novos começos. Vovó! A pequena Sandra balbuciou dos braços de Rafael, estendendo suas mãos rechonchudas em direção ao oceano. Ela gosta da água, Rafael informou, sua voz carregando uma ternura que eu não ouvia há anos. Como a bisavó Sandra, respondi. Ela sempre disse que o mar curava tudo. Gabriel apareceu no deck acima, acenando para nós. Helena, o pessoal da fundação quer tirar uma foto com você antes de irem embora. Vamos, disse, começando a caminhar de volta. Mas primeiro, parei e me virei para meus filhos e netos reunidos na praia. Há algo que vocês precisam saber sobre a casa de Búzios, anunciei. Gabriel, você pode explicar? Ele desceu até a areia, se juntando ao nosso círculo familiar. Na verdade, há uma cláusula no testamento da minha mãe que vocês não conhecem. Se algum dia eu decidir vender esta propriedade, ela deve primeiro ser oferecida de volta à família Mendonça pelo mesmo valor que foi entregue. Os olhos de Rafael se arregalaram. Você quer dizer que se eu algum dia não puder mais cuidar deste lugar, ele volta para vocês, confirmou Gabriel. Sandra e Helena planejaram isso juntas. A casa sempre foi sobre família, toda a família. Fernanda começou a chorar silenciosamente. Vocês planejaram isso desde o início. Mesmo quando achamos que vocês estavam nos tirando nossa herança, vocês realmente estavam nos protegendo dela. E de vocês mesmos, completei gentilmente. Vocês primeiro precisaram aprender a valorizar as coisas certas antes de poderem realmente apreciá-las. Bruno balançou a cabeça em admiração. Quantos anos vocês planejaram isso? Desde o diagnóstico de Sandra, respondi. Carlos e eu sabíamos que os valores de vocês estavam mudando. Esperávamos que fosse uma fase, mas não era, completou Rafael. E vocês tiveram que nos ensinar da maneira mais difícil. A única maneira que funcionaria, corrigi. Júlia, que havia estado em silêncio, finalmente falou. Posso fazer uma pergunta? E se eles nunca tivessem aprendido? E se nunca tivessem completado as tarefas do fideicomisso? Gabriel e eu trocamos olhares. Então, a fundação teria continuado. Os programas de caridade seriam expandidos, e vocês deveriam criar seus filhos, sabendo que a avó deles escolheu ajudar estranhos em vez da própria família. Respondi honestamente. Algumas lições são importantes demais para serem ignoradas. Mas vocês apostaram em nós, disse Bruno suavemente, mesmo quando não merecíamos. Porque vocês são meus filhos, respondi simplesmente.
E eu sabia que, no fundo, vocês ainda tinham os corações que eu criei. Conforme caminhávamos de volta para a casa, cada um carregando uma criança, eu senti o peso dos anos, não o peso da idade, mas o peso da responsabilidade cumprida. Carlos teria ficado orgulhoso, eu sabia. Não apenas dos programas que criamos ou do dinheiro que distribuímos, mas da família que finalmente tínhamos nos tornado. Na varanda, os convidados da fundação estavam partindo, mas não antes de uma última foto. 3 gerações da família Mendonça, mais Gabriel, que sempre foi família de qualquer maneira, reunidos em frente à casa que um dia quase nos dividiu. Digam obrigado, Sandra, instruí enquanto a câmera clicava. Obrigado, Sandra. Todos responderam em uníssono, e eu juro que pude sentir sua presença na brisa noturna que soprava do oceano. Depois que todos partiram e as crianças foram colocadas para dormir nos quartos de hóspedes, encontrei-me novamente no deck, desta vez com uma xícara de chá, observando as estrelas refletidas na água. Gabriel se juntou a mim, carregando sua própria bebida. Algum arrependimento? Ele disse. Sobre o quê? Sobre ser tão dura com eles, sobre fazê-los passar por tudo isso. Considerei a pergunta cuidadosamente. Você se arrepende de fazer uma cirurgia necessária só porque doeu? Ele riu suavemente. Boa analogia. Eles estavam doentes, Gabriel. Doentes de valores distorcidos, de materialismo, de senso de direito. Às vezes a cura dói. E agora? Olhei através da janela da sala de estar, onde pude ver Rafael lendo uma história para sua filha, Fernanda, ajudando a esposa de Bruno com os pratos, Bruno e Júlia discutindo seus planos para o programa de mentoria médica. Agora eles estão curados, disse com satisfação. Gabriel acenou. Minha mãe ficaria orgulhosa. De todos nós, concordei. Sentamos em silêncio confortável por um tempo, ouvindo as ondas e os risos distantes de dentro de casa. Helena, Gabriel disse finalmente, posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. O que acontece agora? Com você, quero dizer. Você construiu esse legado incrível, reuniu sua família, honrou a promessa para minha mãe. O que vem depois? Sorri pensando na pergunta. Agora eu vivo, respondi. Verdadeiramente vivo, talvez pela primeira vez em anos. Sem segredos, sem planos complicados, sem lições a ensinar. Apenas vida. Isso é tão perfeito. Sim, concordei. Conforme a noite se aprofundava e as conversas lá dentro se calavam, Gabriel eventualmente se desculpou para verificar suas mensagens do hospital. Fiquei sozinha no deck, mas não me senti solitária. Em vez disso, me senti completa. A jornada que começou com uma traição percebida, meus filhos dividindo minha vida enquanto eu jazia em uma cama de hospital, havia se transformado em algo bonito. Não apenas reconciliação, mas renovação. Não apenas perdão, mas crescimento. Meu acidente vascular cerebral, que poderia ter sido o fim da minha história, havia se tornado o início para o capítulo mais significativo da minha vida. Dentro de casa, pude ouvir Rafael cantando uma canção de ninar, Fernanda rindo de algo que Bruno disse, Júlia fazendo planos no telefone com um colega de faculdade. Os filhos de uma família, não perfeitos, mas reais, não sem falhas, mas cheios de amor. Carlos, pensei, você escolheu bem quando insistiu que eu fosse forte. Eu fui forte o suficiente para quase perder tudo. E então, forte o suficiente para reconstruir algo melhor. Sandra, minha querida amiga, seus segredos estão seguros, suas lições foram aprendidas. Seu filho se tornou o homem que você sonhou que ele seria. E eu? Eu finalmente me tornei a mãe, a avó e amiga que sempre quis ser, não através de permissividade ou riqueza, mas através de amor exigente e verdade às vezes dolorosa. A casa de Búzios guardaria novos segredos agora, não de traição ou dor, mas de alegrias simples e conexões profundas. Seria preenchida com o som de netos brincando na praia, filhos compartilhando histórias honestas e uma família que finalmente percebeu que a herança mais valiosa não pode ser medida em reais ou avaliada por corretores. Pode apenas ser vivida, compartilhada e passada adiante através de exemplos de amor, sacrifício e, quando necessário, a coragem de fazer as escolhas difíceis que moldam não apenas nossas próprias vidas, mas as vidas de gerações por vir. Eu tinha 69 anos.
Tinha sobrevivido a um acidente vascular cerebral, traição familiar e a dor de ensinar lições que ninguém queria aprender. E pela primeira vez em décadas, eu mal podia esperar para ver o que aconteceria em seguida. E por hoje é só, mas antes de ir, deixe aí nos comentários sua opinião. O que faria diferente? De onde está ouvindo e que nota dá para essa história? Se inscreva no canal e nos vemos na próxima.